Primeiramente, boa noite a todos, né? Só ajustar a câmera aqui, ok. Gostaria também de comunicar com vocês neste mesmo domingo uma segunda palavra da qual Deus tocou em meu coração para falar com todos vocês. Essa palavra ela se encontra no livro de Lucas, toda ela estará no livro de Lucas, no capítulo 5 e no capítulo 18, que está marcado. Aqui, ó, Lucas 5, do 29 até o 32. Eu vou complementar o que está no final de um outro evangelho, que complementa de tal forma que fica mais fácil também entender essa palavra, né? Diz o seguinte, ó. Então, lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros pecadores, né? Vamos dizer assim, estavam com eles à mesa. Publicanos e outros, não diz que são fariseus ou pessoas justas, vamos dizer assim, né? Estavam à mesa, né? Então Levi ofereceu um banquete a Cristo com numerosos publicanos e outros. Estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comes e bebes com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim convocar ou chamar, justos, e sim pecadores ao arrependimento. Em outro evangelho vai dizer o seguinte: e depois então ele diz assim: ide porém e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios. Pois vim chamar, aí que ele fala, pois vim chamar pecadores e não justos ao arrependimento. Ele diz, perdão, não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Aí ele entra nessa conclusão. Nesse outro evangelho está mais clara esta palavra, compreende? Ou seja, ide, portanto, e aprendei. Aprendizado é tanto teórico quanto prático. Só que o que mais leva você ao sucesso é o prático, compreende? Faz a matemática teórica. Na sua mente não tem impedimentos, não tem dificuldade alguma. Mas faz uma vamos dizer assim, uma matemática prática, igual na física, por exemplo. Tenta executar a física no seu serviço. Você vai conseguir? Para tentar fazer menos força, se executar a física? Não, se você não saber da coisa teórica, você não sabe como executar a prática. Porém, tanto uma quanto outra, elas são importantes, mas a prática é o que nos fortalece mais o nosso relacionamento com Deus. Compreende? Adorar a Deus é com a sua vida, basicamente. Não é apenas no tempo. E ele diz o seguinte aqui, ó, no versículo 18. E é bem interessante ele dizer: misericórdia quer e não sacrifício. Essa misericórdia está ligada ao próximo, a servir ao próximo. Compreende? Porque quando você fala de sacrifício, você quer sacrificar tudo. Imagine um homem que está querendo agradar a Deus. Eu vou usar uma figura de linguagem aqui. Eu vou usar um exemplo, vamos dizer assim. Imagine um homem agora que está tentando agradar a Deus. E ele quer ir para a igreja todos os dias. Ele quer fazer tudo para Deus. Ele quer fazer jejum. Ele quer fazer todas as campanhas. Ele quer dar o dízimo. Ele quer fazer tudo para agradar a Deus. Mas quando a esposa dele diz:
Marido, eu quero sair com você um pouco, tô sentindo falta da sua companhia, eu tô sentindo falta da gente sair, tô sentindo falta de você presente aqui com o nosso filho, da gente brincar mais, da gente dar mais risada. Não tem como você deixar para ir amanhã, você já vai todos os dias na igreja. Não tem como você deixar de ir hoje para a gente sair e como uma família e se divertir. E você fala, não, porque eu quero agradar a Deus e não sei o que tem, e por aí vai. E você fica nessa loucura de querer agradar a Deus e acaba que você nunca agrada a Deus. Porque a quem Deus queria que você agradasse, você não agradou. A sua esposa, o seu filho, a sua família. Ele não quer que você se dedique a Ele ao ponto de você se excluir da sua família, ao ponto de você abandonar a sua família. Não é plano de Deus que uma família se destrua. Não é plano de Deus que a sua esposa se canse de você e assine divórcio por causa de você mesmo. Não é plano de Deus que a minha esposa se separe de mim porque eu fui ruim, porque eu fiz o que era errado, porque eu fiquei ausente o tempo todo. Não é isso o plano de Deus. Por isso que Jesus disse, Elias, na verdade, deve ter dito, eu não sei qual que é o profeta agora, eu vou esquecer porque eu não leio muito o Velho Testamento, eu vou falar a verdade, eu não leio muito o Velho Testamento, mas um certo levita, né, vamos dizer assim, ele falou a Saul, melhor é obedecer do que sacrificar. E também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas também ele não se agrada de sacrifícios. Desde Saul, vamos dizer assim, ele não se agrada de sacrifícios. Ok? Então, o que acontece? Ele não se agrada de que se faça sacrifícios, mas de que se obedeça a Ele. Entende? A fé prática, ela é voltada à obediência a Deus. E a maioria das coisas que Deus pede no mandamento está ligada ao próximo. Terás apenas um só Deus. Não fará para ti imagem de escultura. Mandamento, 2 mandamentos voltado a Deus. O Senhor é o único Senhor. Somente a Ele cultuarás, prestará culto a Ele apenas, e não cultuarás outros deuses. De todo o seu coração, de todo o seu sentimento, com todos os seus pensamentos, com tudo se devotará a Deus. Mandamento cultual a Deus. E agora, e os mandamentos ao próximo? Não cobiçará a mulher do próximo. E não cobiçará nada. Quando começa a falar de cobiça, ele diz, não cobiçará nada de seu próximo. Nem o carro do seu próximo, nem a mulher do seu próximo. Nada. Ele não coloca cobiça no seu devido lugar, vamos dizer assim. Engloba todas as cobiças. Porque da cobiça também surge a inveja. Compreende? A inveja também se inclui na cobiça. Quando fala cobiça e coisas semelhantes, a inveja também está inclusa. Então, vamos lá. Deus, ele quer obediência, uma fé voltada a um coração obediente. Porque o homem pecador, antes de sua conversão, o que descreve ele com exatidão é rebeldia. Agora, a obediência é a sujeição da carne a Deus. E quando você está em uma briga com a sua esposa e ela está brigando com você e você está calado e você está querendo responder, por exemplo, e você está muito querendo expressar porque tem muitas coisas que te chateou naquele dia e que você não soube expressar bem, você não teve ninguém para desabafar, por exemplo, e você quer expressar essa raiva e falar alguma coisa para sua esposa que talvez vai chateá-la muito, e você ainda consegue se segurar até o fim. Acha que foi você? Lógico que não, foi o Espírito Santo te fortalecendo para você não fazer isso. Porém, você
vê o quão difícil é segurar e você fala, poxa, eu consegui. Não, você conseguiu porque Deus quis que você conseguisse. Você conseguiu porque Deus te fortaleceu. Compreende? Então o que acontece? O que Deus quer é que você volte a sua fé em obediência a Ele. A fé, a obediência é o amor, vamos dizer assim. A fé manifesta através do amor. E a fé manifesta através de... Vamos dizer assim, não tem como manifestar de outra forma no seu amor. Porque ele fala de amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E daí eu te pergunto, faça a seguinte pergunta: por que ao próximo como a si mesmo? Por que Deus fala, ama o seu semelhante igual você ama a si mesmo? E ele não diz, ama o seu semelhante só. Por que ele fala, ama o seu semelhante como você ama você? Algum momento você quis cortar o seu braço? Algum momento você quis se matar? Estou falando dos que não têm esses pensamentos. Os que têm a mente saudável ainda. Algum momento você pensou em se cortar? Algum momento você pensou, o salário atrasou, aconteceu alguma coisa, eu não vou conseguir pagar o aluguel, vai acontecer alguma coisa, sei lá, algo muito ruim que aconteceu na sua vida, uma separação. Você já pensou em se jogar na frente de um caminhão e morrer? Você deve ter passado na sua cabeça, talvez. Mas você foi lá e fez isso? Não fez, né? Por quê? Porque você se ama. Quem se ama se cuida. E você não precisa cuidar mais de você, porque você já é egoísta. Você não precisa se cuidar mais, ter mais tempo para você, porque o problema é o seu pecado, é o egoísmo. O egoísmo te incapacita a amar o seu próximo. O egoísta olha para si mesmo e somente a si mesmo se idolatra. Já a pessoa que é altruísta, ela vê o bem do próximo. Uma pessoa que ela tem empatia, ela vai ver mais o bem do próximo, porque a ela mesma ela já cuida bem. Agora as pessoas acham que ela nunca tem tempo para ela, sendo que na verdade ela está querendo fugir de problemas importantes que ela tem a resolver. E essas pendências vão ficando maiores a cada tempo que passa. Então, maridos, dê total atenção às suas esposas, total atenção aos seus filhos. Quando você deixa de comprar algo que você quer muito para você ajudar o seu filho, ou a sua esposa, ou o seu sogro, quem quer que seja, você não está sacrificando para Deus? Deus não falou ame ao próximo como a ti mesmo? Você não está sacrificando para Deus? Esse sacrifício Deus aceita. Mas se você ficar anos e anos indo para a igreja só para querer parecer melhor do que os outros, você está sacrificando para qualquer Deus, menos o Deus bíblico, menos Jesus. Talvez você esteja sacrificando para nenhum Deus, talvez seja para você mesmo. E se você pede perdão, na hora de você pedir perdão, você está falando, eu vou pedir perdão só para eu poder ficar bem com Deus. Esquece, nem pede perdão, porque você está pensando em si mesmo. Você não está pensando em se reatar com a sua esposa ou com o seu marido, que seja, porque você ama o seu marido. Você está fazendo isso por causa de Deus, e Deus desaprova essa atitude sua. Deus diz assim, ó, é a parábola do juiz injusto. Aqui, ó, Lucas 18. Aqui, ó. Nós vamos ler do Lucas 18, do 1 ao 17 a gente vai ler. Ok? A primeira epígrafe na minha é a parábola do juiz injusto, ou iníquo, né?
Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O que é esmorecer? Desanimar. Orar sempre. Ou seja, o capítulo meu já está explicando o motivo da parábola. É o dever de orar sempre e nunca desanimar. O desanimar está mais voltado às ações do homem. Porque Paulo diz o seguinte, num certo capítulo que eu li, Deus está fazendo me recordar agora. Ele diz o seguinte, que nós devemos fazer o bem e se não nos desanimarmos, a seu devido tempo, colheremos o bem que plantamos. Mas se estamos plantando o bem e estamos colhendo o mal, graças a Deus por isso. Porque não é uma colheita, você plantou o bem. Como que você vai colher o mal? Não é uma colheita, mas sim a ira do inimigo contra a sua vida. Entendeu? Não é que você está colhendo o mal por fazer o bem. Nada disso. A colheita é justa. Plantou o bem, vai colher o bem. Plantou o mal, vai colher o mal. Mas se você está plantando o mal e está colhendo o bem, você já está colhendo o mal que você fez praticamente. Tem alguns castigos de Deus, ele entrega o homem à sua própria natureza. Como na questão dos homossexuais, ele diz que entregou os homens às suas paixões infâmias. Abandonou, desistiu deles, vamos dizer assim, por um tempo, por um período, para que eles se arrependam. Compreende? Tem alguns que Deus abandona. Mas tem outros que Deus abandona por um período porque sabe que lá na frente ele vai se converter. Mas os que Deus abandona de definitivo é os que ele sabe que não vão se arrepender até o fim de suas vidas. E esses colhem o mal até o fim de suas vidas. E podem acabar colhendo a morte. No corpo, né? A morte física. Então o que acontece? Aqui Jesus está falando que essa parábola, o intuito dela é você orar e não esmorecer, não se desprender da fé cristã, não desistir das doutrinas cristãs, permanecer nas doutrinas cristãs, entendeu? Perseverar. E disse Jesus a seus discípulos, disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, desanimar, né? Havia em uma cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava os seres humanos, os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, uma mulher viúva, que vinha ter com ele, que vinha até a presença dele dizendo, né? Ia conversar com ele sobre algo. E ela dizia: julga a minha causa contra o meu adversário. Ela falava isso: julga a minha causa contra o meu adversário. Faz justiça para mim. Faça justa justiça. Era o que ela estava pedindo, basicamente, né? E por um tempo não quis atender o pedido dela. Mas depois disse consigo mesmo, em sua consciência: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Ou seja, não tem consideração por homem nenhum. Todavia, no entanto, né? Porém, como esta viúva me importuna, em outras palavras, porque essa mulher está me enchendo o saco, entende? Numa linguagem que algumas pessoas possam entender. Todavia, como esta viúva me importuna, me incomoda, né, vamos dizer assim, julgarei a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Seria vir de novo, pedir a mesma coisa e encher o saco de novo, vamos dizer assim, né? Então disse o Senhor: considerai-no o que diz esse juiz injusto, né? Em algumas traduções. Aqui está iníquo, né?
Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Embora pareça... Ok, tinha cortado o vídeo, né? Ok. Vamos dar continuidade. Houve uma falha técnica, né? Porque meu celular tinha acabado a bateria. Gravar com a luz da lanterna consome muita bateria também. Então, continuando daquela parte sobre o juiz injusto, né? De Lucas 18. Voltando aqui. Lucas 18. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa. Verso 15 não, aqui ó. Daí diz o seguinte, ó, no verso 6, versículo 6 de Lucas 18, Lucas capítulo 18. Diz o seguinte: então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz injusto, ou iníquo em outras traduções, como é a minha. Não fará Deus justiça a seus escolhidos, a que Ele clama dia e noite, a que Ele é Deus, né? Esses escolhidos estão clamando a Deus dia e noite. Embora pareça demorado em defendê-los, ele fez uma pergunta. Com todo esse contexto, ele fez uma pergunta. Se esse juiz injusto, por causa da oportunação, por causa do incômodo que aquela mulher estava se tornando a ele foi lá e fez justiça para ela. Se ele que é injusto fez justiça por causa da importunação, os justos que clamam a Deus dia e noite, Ele não fará justiça, embora pareça demorado a atender? E aqui ele está falando de uma aparência de demora, pareça demorado. Ele diz o seguinte: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Essa passagem aqui, muitas pessoas separam o amor e a fé. Não há separação de amor e fé. Por que que eu digo isso? Porque a verdadeira fé, a palavra de Deus diz, é manifesta através do amor. Como que você manifesta a verdadeira fé? Como que você enxerga a verdadeira fé em uma pessoa? Através do amor, através de um alto sacrifício de si mesmo, através de uma pessoa altruísta que pensa no bem do próximo. Um dos exemplos mais claros, um pai de família que ele se sacrifica para cuidar de sua esposa e filho, abre mão de seu sonho, se necessário for, para que o sonho de ambos, da esposa e do filho, se realize. Basicamente, nessas pequenas coisas do dia a dia, a gente vê o verdadeiro amor cristão. A questão é, nós queremos ver montanhas se movendo, a gente não quer ver amor. A gente quer ver montanhas andando 10 milhões de quilômetros por toda a terra. A gente não quer ver amor. Não quer se atentar aos frutos desta fé que é o amor. Falar em amor na atualidade é como se você estivesse sendo retrógrado, sendo uma pessoa completamente atrasada, vamos dizer assim. Hoje um garoto não tem coragem de dizer que ama uma menina, ou que, entende, que está apaixonado por uma menina, porque ele tem medo da zoação dos outros. Ele fala, eu gosto dela. Gostar, qualquer um gosta. O amor não é simplesmente gostar, é você se dedicar por completo. Compreende? Por isso que esses termos, gostar, não sei, esses são termos que eu odeio, porque não representam com exatidão as coisas. Compreende? Tem um caminhão vindo aqui. Deixa eu ver. Então ele diz, digo-vos que depressa ele fará justiça. Ele diz, no entanto, quando vier o Filho do Homem, o Filho de Deus, Jesus, quando eu voltar em meu reino,
para fazer a colheita dos salvos, achará fé na terra? Que fé você acha que é? Que tipo de fé você acha que é? É uma fé escondida? Porque é justamente isso que está querendo dizer aquela parábola dos talentos, que ele foi lá esconder o seu talento, sendo que ele podia multiplicar aquele talento. O que quer dizer aquilo? Aquele talento era uma moeda da época, vamos dizer assim. Ele tinha como multiplicar por um. O que recebeu um tinha capacidade de multiplicar por um, ou seja, ganhar mais um, se tornar dois. O que recebeu 2 tinha a capacidade de se tornar 4. O que recebeu 10 tinha como ganhar mais 10 e por aí vai. Entende? Mas o que quer dizer esse talento? Esse talento ele está querendo voltado à fé. A fé é esse talento. Que tipo de talento eu posso produzir com a minha fé? Vamos dizer assim. Eu tenho o talento de pregar a palavra de Deus, mas eu não tenho o talento de cantar, mas eu tenho o talento de praticar boas obras, de amor ao próximo. É um talento. Eu tenho outro talento, vamos supor, que é um fruto do Espírito. Domínio próprio é um talento. Compreende? Esta fé foi enterrada por medo de vivê-la por completo, ainda que se dedique ao ponto de oferecer a sua vida. Compreende? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que você deve amar a sua esposa, os seus filhos, entende? Se dedicar a eles por completo. E que esta verdadeira fé, ela é manifesta pelo amor. Vamos usar um comparativo aqui. João, na carta de João, ele diz o seguinte: aqui, primeira epístola de João, vamos ver. 1 João, vamos ver. 2 Pedro aqui. Aqui, o amor aos irmãos, olha o que ele diz: porque a mensagem que ouviste desde o começo é esta, desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Isso está em 1 João 3, do 11 até uma certa parte que eu vou ler. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que assassinou? Uma pergunta. Porque suas obras eram más e as de seu irmão justas, ou seja, inveja, logicamente. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia, não vos escandalizeis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos em específico, como a totalidade dos salvos. Porque nós amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte, ou seja, permanece condenado. Todo aquele que odeia seu irmão, odeia o irmão na igreja, vamos dizer assim, os que de fato são igreja. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ele diz que é assassino, não que será. A raiz do assassinato é o ódio, vamos dizer assim. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. O que quer dizer a vida eterna permanente em si? Em outras palavras, não tem a vida eterna, porque a vida eterna é permanente. E se ele está dizendo não tem a vida eterna permanente em si, é porque a vida eterna é permanente.
Ela é algo dado por Deus sem arrependimento, do qual Ele não toma de volta a salvação. Não existe perca de salvação, esquece isso, ok? Diz o seguinte, ó: todo aquele que odeia seu irmão é um assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu sua vida por nós. E devemos dar nossa vida pelos irmãos, como Cristo deu a vida por nós. Devemos nos sacrificar, o que ele está querendo dizer. Devemos nos amar com um amor sacrificial, ao ponto de ter que morrer para defender o meu irmão. Ora, aquele que possui recursos, dinheiro neste mundo, e ver seu irmão padecendo necessidade, e endurecer o seu coração, ou fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ele está falando como essa pessoa pode ter o amor de Deus nele, o verdadeiro amor de Deus, que é dado apenas por Deus, se Jesus ajudou aquelas multidões que estavam famintas, mesmo sem ter recursos. Ele operou milagres para ajudar aquela multidão. Agora você que tem recursos, tem em mão para ajudar, não quer ajudar? Você acha que isso é amor? Isso não é amor, isso é egoísmo. Isso é farisaísmo, porque você está querendo se sentir superior aos demais. Ok? Vamos lá. Também está escrito assim, ó: filhinhos, não nos amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. O que ele está querendo dizer é o seguinte: não vamos amar da boca para fora, vamos amar com todo o coração, vamos amar de verdade, com atitudes, com ações. Compreende? Vamos amar desta forma. Ok, vamos amar com atitude, com ações. Compreende? E algo que eu gostaria de dizer também é a palavra de Deus, quando ela fala no livro de Mateus, bem no finalzinho, Mateus, Marcos também fala, mais específico em Marcos também, né? É mais especificamente em Mateus mesmo, nesses evangelhos maiores, né? 28, tá. Vamos lá. Vamos ver se é em João, calma aí. Diz o seguinte, ó: aqui, ó, João 21, né? Evangelho de João 21, do 15 em diante. É uma frase bem interessante. Jesus pergunta a Pedro se ele o ama. E o que a palavra disse praticamente agora? Irmãos, não amemos de palavra, mas de fato e de verdade. Olha isso se concretizando aqui na pergunta que Cristo fez para Pedro. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Mais do que os outros apóstolos, né? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros.
cuida das minhas ovelhas, cuida dessas pessoas que hão de alcançar a salvação. E essas pessoas incluem até a família de Pedro, compreende? Dele tornou a perguntar, perguntou de novo, pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. E ele disse: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde queria. Quando, porém, fores velho, estenderás tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Esse outro que ele está falando é o Espírito Santo. Te levará para onde você não quer ir, aonde talvez não seja desejoso ir ou estar, compreende? Então a conclusão do Evangelho no final, em João 21, está declarando que a fé é manifesta através do amor. A fé, ela se atua apenas através do amor, compreende? Então o que acontece? Aqui em Lucas, Jesus está perguntando desta fé, esta fé atuante, esta fé perseverante, compreende? Através do amor. Daí diz o seguinte, Lucas 18, do 9 em diante: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os demais, os outros. Ou seja, o objetivo dessa parábola está logo no começo aqui, já explicado. Ele falou essa parábola direcionado aos que se achavam justos e desconsideravam os outros homens, ou seja, se considerava superior aos outros. E ele diz o seguinte: dois homens, no versículo 10, dois homens saíram ao templo com o propósito de orar. Saíram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu aqui é a figura da pessoa de maior autoridade, e ao mesmo tempo é a figura do sacerdote. Então seria aquele que é mais instruído, aquele que é mais santo, vamos dizer assim. Fariseu em sua totalidade, pesquisando profundamente, significa santo. Então um homem santo saiu para orar, e um homem ímpio, um publicano, um homem iníquo, um homem pecador que vive no seu pecado, saiu para orar. Ele diz o seguinte: o fariseu se pôs em pé, orava de si para si mesmo, desta forma. Como que ele orava de si para si mesmo? Ele disse: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Ou seja, ele está dizendo: graças te dou, Deus, porque eu não sou como os outros homens lá fora. Que homens, diz ele, Como os demais homens: ladrões, que são roubadores, injustos, traidores, que é adúlteros, nem ainda como este publicano, que estava orando basicamente do lado dele. Então ele estava querendo dizer o seguinte: eu não sou adúltero, eu não sou idólatra, eu não sou nada. E ele estava se comparando com pessoas piores do que ele, porque essas pessoas não vivem uma vida regrada como ele vive. Compreende? Então o que acontece? Essas pessoas obviamente estariam abaixo dele, mas quando você se compara com Cristo, quem está abaixo são todos. Mesmo que sejam os homens ou os anjos, está abaixo dele.
Daí o publicano dele diz o seguinte: eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Ou seja, não está muito parecido com os homens evangélicos da época de hoje. Eu jejuo 2 vezes por semana e eu dou o dízimo. Mas por que eu faço isso? Com o intuito de massagear o meu ego. Justamente, eu não jejuo porque eu quero me santificar. Eu me jejuo porque eu quero ser mais santo do que aquele irmãozinho ali que é humilde, que não sabe orar. É basicamente isso. Tá entendendo? Eu jejuo porque eu quero ser melhor que todo mundo. Eu jejuo porque eu sou superior. Eu jejuo, sei lá, com 45 dias por ano. Por quê? Esses tipos de homens, eles querem ser melhor que Cristo. Esse tipo de homens, eles têm uma noção tão elevada de si mesmo que eles querem ser superior a Cristo e escrever a Bíblia da maneira deles. Entende? Esses homens não vão se deixar persuadir por qualquer pessoa. Embora a pessoa seja capacitada e instruída pelo Espírito Santo, embora os profetas do passado se levantassem dos mortos para falar com ele, ainda assim ele não ouviria. Ele se sentiria mais santo do que esses homens. Isso que quer dizer naquela passagem que João fala: aquele que diz que não tem pecado, já pecou. Entende? Ele torna Deus mentiroso. Ele está falando que Deus está dizendo mentiras. Um Deus verdadeiro está dizendo mentira quando as pessoas dizem que ele não é santo da maneira que ele acha que é. Ele é tão santo que ele acha que ele pode sentar no trono de Deus e julgar todo mundo, até o próprio Deus. Tá entendendo? Essa é a questão aqui. E ele diz o seguinte, ó: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, sê propício a mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, aquele é o fariseu, né? Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Ele está querendo dizer o seguinte: o que se humilha em oração, Deus o exaltará. E o que se orgulha em oração será humilhado, será desprezado por Deus. Deus não atenderá a sua oração. Ainda que clame perdão, não receberá perdão, porque não perdeu a noção de si mesmo. Perdeu a noção que é pecador. E o publicano só se vê em pecado, só se vê na lama. Então ele não perdeu a noção de si mesmo, de quem é, do quão mal é. O fariseu não pediu perdão em nenhum momento, porque não tinha nada do que pedir perdão, porque ele, afinal, ele deixou de ser um pecador na cabeça dele. Se eu não fiz o ato do pecado, eu não pequei. Mentira, você pecou no seu coração. E pecados escondidos no coração Deus vê. Pecados escondidos no coração geram consequências lá na frente, talvez irreversíveis. Compreende? E a última parte, ele fala sobre as crianças. Ele diz o seguinte: traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Ou seja, dizia para não trazer as crianças, né? Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai-as vir até mim, os pequeninos. Deixai vir até mim os pequeninos, e não os embaraceis. Embaraceis é não impeça, não fique tentando impor regras
de oratória, de como orar para Deus na criança, porque a criança ela tem um coração verdadeiro e é isso que importa na oração. Então não fique falando, tem que orar desse jeito, orar de outro. Não fique embaraçando a criança. Deixe ela ir do jeito que ela quer ir para Cristo, porque o coração dela já é puro. Ela não conheceu a profundeza do pecado ainda. Compreende? Dele diz: porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. E outras palavras diziam: se a sua justiça não superar dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Sabe qual a justiça que supera? A dos fariseus e dos escribas? A justiça de uma criança. Uma justiça sem mancha. Uma justiça pura. Um amor puro e singelo. Esse é o que supera. Por isso que eu olho para o meu filho e muitas das vezes eu fico pensando o seguinte: como eu gostaria de ser como ele. Porque ele não perdeu a pureza, a inocência das coisas. Ele não perdeu. Esse brilho se mantém nele, é o que eu gostaria que se mantesse em mim. Porém a mente de um adulto já é corrupta, já é má, já se aprofundou tanto no pecado que não tem como desvincular mais disso. Só o que tem como fazer é ignorar as palavras obscenas, as coisas que falamos, os palavrões, ignorar as intrigas, as contendas. É tudo que se pode fazer. Não tem como ser diferente, compreende? Então esta é a conclusão. Qual é a justiça que supera os escribas e fariseus para que eu possa entrar no reino dos céus? A justiça de uma criança, o amor de uma criança, um amor puro, um amor verdadeiro. Amai-vos, diz a palavra de Deus, não de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade, com ações. Amem uns aos outros com ações. E ao mesmo tempo diz que o amor seja sem mentira, sem fingimento. Não finja que ame alguém. Não se force a amar quem você odeia. É basicamente isso. O amor para amar o seu inimigo vem de Deus. Quem que ama o inimigo? Ninguém. Tanto que o próprio Cristo disse: se eles vêm para te roubar, deixa que levem o que é seu e tal, por aí vai. Só que em nenhum momento ele falou: se alguém vem para te matar, deixa que te mate. Não, em nenhum momento ele falou isso. Por quê? Porque nesse momento que a pessoa está levando algo seu, está te roubando, nesse momento você está basicamente sendo, vamos dizer assim, eu vou falar uma palavra meio forte aqui, mas que talvez alguns vão entender, outros não. E os que não entenderem, que eu não consegui explicar, me perdoem. Mas é basicamente isso. Se o ladrão veio para te roubar e ele te rouba, leva o que é seu, não fique chateado pelo que você perdeu. É basicamente isso que Cristo está querendo dizer. Não coloque o seu coração nas coisas materiais ao ponto de que você perca a razão de viver por causa das coisas materiais. Sabe o que é uma coisa material? Sua esposa e seu filho é algo material. Tá compreendendo? Vocês têm a noção de materializar coisas, sendo que nós também somos matéria. Quando morremos, nós nos tornamos adubo para o solo. Nós viramos matéria. Que matéria é essa? É o pó. O homem tornará o pó. É o que diz a palavra. Entende? Ele se tornará o pó de onde veio. Ou seja, essa terra aqui que eu estou pisando basicamente o que é eu. Eu sou essa terra aqui, eu sou um nada. Essa terra aqui serve para alguma coisa? Não, então eu também não sirvo para nada. No sentido de não tem como eu fazer algo que Deus não pediu para eu fazer. Compreende?
Isso seria pecado. Deus, a mente de Deus é essa. Não que você se sacrifique inutilmente só para agradá-lo. Não que você deixe sua família de lado para agradar a Deus. Não. É você se sacrificar por sua família. Entende? Você amar a sua família com tudo que você tem, dando tudo de si, é isso que Deus quer. Por que fala que o presbítero, que é a figura do pastor, por que fala que ele tem que ser marido de uma só mulher e ele tem que governar bem sua casa? Justamente por causa disso, porque o que mais falta é a prática da fé cristã em casa. Em que outro lugar nós vamos praticar mais a fé cristã do que dentro de casa? Eu desconheço outro lugar. Compreende? Então o que acontece? É o que estava acontecendo com Pedro. Ele negou Jesus 3 vezes e Jesus perguntou para ele 3 vezes se ele amava Jesus. Porque quem ama não trai, não nega. Entende? E traição não é traição sexual apenas. Fala de traição, a pessoa só pensa em traição sexual do cônjuge. Não tem nada a ver de traição apenas do cônjuge. Essa pode ser uma das piores, se não a pior. Só que tem a traição de uma pessoa se confiar numa pessoa e a pessoa fazer totalmente o oposto. A pessoa te traiu a sua confiança. Tá entendendo? E o que Judas fez? Traiu a confiança de Cristo. Compreende? Então, o que Cristo estava querendo naquele momento mostrar para Pedro é: se você me ama, foque este amor em ajudar o próximo. Se você me ama, foque todas as suas forças em ajudar o próximo. Se você me ama, se empenhe em me ajudar na figura do seu próximo. Se empenhe em me alimentar na figura do seu próximo. Se empenhe em me visitar no hospital na figura do seu próximo. Se empenhe de vestir aquele que passa frio de noite morando na rua na figura do seu próximo. Porque Deus não passa necessidade. E dízimo é alimento. Alimento é para ser dado para quem come algo, para quem necessita se alimentar. E as pessoas têm a dúvida: era para ser dado para órfãos e viúvas naquela época. Mas lógico que era para ser dado para órfãos e viúvas, porque eles eram os moradores de rua, uma vez que o homem que morreu deixou ela viúva e o filho órfão. Então eles não poderiam trabalhar, ela não poderia conseguir emprego e eles ficariam completamente a Deus dará, completamente abandonados. Então, para ajudar, quem que eram os moradores de rua de Israel? Órfãos e viúvas. Então, quem nós devemos ajudar, já que não somos de Israel? Moradores de ruas e famílias carentes. Mas está tirando de um pai de família que trabalha, não sei o que tem, para dar para um mendigo que muitas vezes vai usar em droga. Um pai de família sempre tem dinheiro em mãos. Cabe a ele administrar o seu dinheiro. Se ele está tomando muita cachaça, bebendo cerveja à vontade, fazendo o que quer, cabe a ele administrar o seu dinheiro. Aquele morador de rua não tem condição nenhuma. Tá entendendo? Mas se for ajudar, ajude com alimento, porque dízimo é alimento. E como Israel se mantinha com o plantio, então 10% do plantio era voltado a pessoas carentes. 10% de cada pessoa amontoava, juntava um bom tanto para que essas pessoas carentes não passassem necessidade. Ou seja, a igreja deveria ser dessa forma: arrecadou alimento, vê no nosso meio quem que precisa de alimento, quem está carente. Tal pessoa, para não expor ela, vamos ajudar, só que sem expor aos outros. Vamos ajudar para que no nosso meio não tenha nenhum necessitado. Não tendo nenhum necessitado, vamos ajudar os de fora. E qual que era a característica principal da igreja primitiva no começo? Tudo eles tinham em comum.
Os ricos abriram mão do seu patrimônio e distribuiu igualmente a todos os irmãos, para que todos tivessem a mesma condição financeira. E eu te pergunto, foi alguém que forçou? Não. Eles fizeram de livre e espontânea vontade. A Bíblia diz que eles abriam mão dos seus patrimônios e distribuíam igualmente para todos. Só que em nenhum momento a Bíblia diz, eles faziam isso inspirados pelos profetas ou inspirados pelos apóstolos. Não, de nenhum modo. Tanto que teve um casal que falou que ia dar tanto, não deu e acabou morrendo. Justamente para mostrar isso, que não tem nada a ver com a quantia que você está oferecendo a Deus. Tem a ver com você cumprir o que está no seu coração, que você propôs em seu coração. É o que a palavra diz. Cada um contribua com o que propôs em seu coração. Se for 300, dá 300. Se for 100, dá 100. Se for 50, dá 50. Se for 5 centavos, dá 5 centavos. Tá entendendo? Cada um contribua com o que propôs em seu coração. É isso. E ponto. Então o que acontece? Eles tinham tudo em comum porque eles queriam de fato viver a fé cristã. Então o que acontece? Não havia pobreza, porém, pode ser que houvesse pobreza depois dos ricos venderem tudo, só que o que eu estou querendo dizer é o seguinte: cada um não pense só em si mesmo, cada um foque o seu amor, foque a sua vida em amar, cuidar do seu semelhante, amar o próximo como a si mesmo, porque nós somos egoístas. Devemos focar esse egoísmo, vamos dizer assim, devemos focar o alvo dessa ajuda. O alvo da ajuda são as pessoas, não nós. Devemos superestimar as pessoas devem ser muito queridas de nós, e não devemos superestimar a nós mesmos ao ponto de fazer como o fariseu, orar de si para si e não receber o perdão de Deus, ok? Tanto que Jesus diz, só verificar se estava gravando. Jesus diz, eu não vim salvar justos, não vim convocar justos. Perdão, não é salvar, é convocar, chamar. Não vim chamar pessoas justas, pessoas santas, pessoas sem pecado, igual esse fariseu. Entendeu? Não vim chamar pessoas desse tipo para se arrependerem. Eu vim chamar pecadores para se arrependerem. Pessoas que têm consciência de seu pecado para se arrependerem. E uma coisa que eu te digo, meu irmão, se você quer continuar nessa caminhada e amadurecer espiritualmente, não perca o primeiro amor. O primeiro amor é tudo, é a razão de tudo. O primeiro amor é o que vai te colocar no lugar de pecador. Você vai se santificar, mas você vai se sentir pecador quando você pecar. Não importa se você pecou falando ou pensando, você vai se sentir pecador, você vai pedir perdão a Deus. Você vai ser perdoado, não porque você é bom, mas porque o Espírito Santo é misericordioso, porque Deus é misericordioso. Então, conclusão de todo este assunto: não faça nada por rivalidade. 5 pontos. Não, primeiro de todos, e mais fundamental para completar os outros: não faça nada por rivalidade, que é como uma criança faz. Tenha uma justiça justa, ou seja, se você merece punição pelo seu pecado, reconheça que merece, não somente da boca para fora, mas reconhecendo no seu coração. Terceiro, foque em ajudar o seu próximo, praticar a fé cristã ajudando o seu próximo. Quarto, foque em orar todos os dias. Orar é menos importante do que ajudar o próximo? Não. Só que as práticas fortalecem a sua comunhão com Deus.
entende? Então por isso que orar sempre está em quarto. E em quinto, cuide da sua família. Quer dizer que cuidar da minha família é menos importante? Não. São 5 princípios. Cuide da sua família, ore sempre, foque em ajudar o próximo, tenha uma justa justiça, sendo justo consigo mesmo, né? E nunca faça nada por rivalidade. Não faça nada por rivalidade. Faça por amor. Compreende? Não faça por status nem para se aparecer. Faça por amor. Tire o coração das coisas materiais. Porque perdendo elas, você pode perder a sua vida. Se o seu coração estiver em sua esposa e em seu filho, ao ponto de você dizer, eu não consigo viver sem eles, você está idolatrando. Porque no dia que você perdê-los, é o dia que você vai abandonar a Cristo. Ok? Então, foque em amar a Deus na figura do seu próximo. Porém, se você tiver que provar o seu amor, sabe quando na sua vida você vai mostrar o seu amor a Deus acima de todas as coisas? Quando eles quiserem te matar por causa da sua fé. É só nesse momento que você vai mostrar o amor a Deus acima de todas as coisas. Só nesse momento. Mas qual que é a evidência? O amor ao próximo, ok? Mantenha-se nessa fé de prática e amor. Deus abençoe todos vocês, uma ótima semana.